Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo da eliminação do Sport na primeira fase da Copa do Brasil. Sim, o Sport foi eliminado na primeira fase, não conseguiu nem chegar à segunda fase, teve um prejuízo financeiro enorme, foi eliminado para um time sem divisão, o Operário de Várzea Grande, do Mato Grosso, num jogo que a gente vai falar aqui, mais um jogo, deprimente, sem variação tática. Mas enfim, o Sport foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Havia muita expectativa por parte da diretoria e principalmente da torcida. Eu achava que a Copa do Brasil poderia ser uma competição que o Sport poderia ser muito bem sucedido, chegando ali nas quartas ou até nas semifinais também, dado o elenco que o Sport tem nessa temporada de 2025, mas não foi possível. O Sport empatou no tempo normal em 0-0 e aí nas cobranças de pênaltis o Sport conseguiu ser ainda pior do que no jogo, porque perdeu pênaltis inacreditáveis, muito mal batidos. Paciência e Rivera perderam esses pênaltis. O Operário, portanto, venceu o Sport por 4-2. Então a gente vai falar nesse vídeo sobre o pós-jogo, vamos passar pelas escalações, o que aconteceu nos 90 minutos ali e uma reflexão no final sobre o trabalho de Pepa nesse momento que está muito pressionado por todo lado, seja por imprensa, torcida, enfim, o português está muito pressionado, mas no final do vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o trabalho de Pepa e se na minha visão eu manteria ou demitiria o treinador português nesse momento. Passando pelas escalações, começando com o Operário, que entrou num 4-2-3-1. Então, de acordo aqui com a escalação do SofaScore, a gente tem Moura no gol, Castanha, que foi o lateral direito, Santos, Silva e Claudinho, Vinícius e Vitor, Lusa, Ramos, Pepe e Santos na frente. Então esse foi o time do Operário de Várzea Grande e o Sport mais uma vez com esse sistema, essa metodologia de rodízio a cada jogo, um rodízio que eu simplesmente só aceito porque eu acho que Pepa deveria estar estabelecendo um time titular e aí nada contra fazer rodízio de 2 ou 3 peças. Mas o problema é que Pepa gira muitos jogadores em competições importantes, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. A impressão que dá é que o treinador português ele não liga muito, entre aspas, para esses jogos de caráter decisivo, classificatório, seja na Copa do Nordeste ou na Copa do Brasil. Ele simplesmente bota quem ele acha que precisa ganhar minutos, sendo que a gente está entrando no terceiro mês do ano e o Sport já deveria ter pelo menos uma base, Alguns jogadores já estabelecidos no time titular e aí nada contra ele girar 2 ou 3 peças. O problema é que ele gira demais esses jogadores e acaba que fica faltando entrosamento. Alguns jogadores que não estão performando muito bem, como é o caso de Carlos Alberto, teve a oportunidade nesse jogo e um cara como Gustavo Maia sequer entrou nos 90 minutos. Então esse rodízio de Pepa, eu tenho algumas ponderações em relação a ele. Eu acho que rodízio é bem feito mudando poucas peças e não 8, 9, 10 peças como vem acontecendo desde o começo da temporada. Então Pepa resolveu colocar em campo Kaique França no gol, Di Plácido foi o escolhido para jogar pela lateral direita, Hereda sequer viajou para Cuiabá. Na defesa ele voltou com a dupla Antônio Carlos e João Silva, na esquerda Igor Cariús. No meio de campo ele colocou Rivera, Fabrício Domingues e Atêncio como esse meio articulador. Pela esquerda, Carlos Alberto, como eu falei anteriormente, e Barleta pela direita. E na frente, Pablo. Então, esse foi o time do Sport. A gente pode ver aqui que tem alguma qualidade técnica desse time, muita na verdade, com Rivera, João Silva, Atêncio, Pablo também é um jogador técnico, mas eu percebi algumas peças aqui mais de caráter físico, como Fabrício Domingues, Carlos Alberto, Antônio Carlos, Igor Cariús também. Não que Dalbert não seja, mas Igor Cariús, assim como Dalbert, é um lateral muito físico. Então ele tentou mesclar a técnica com a fisicalidade para enfrentar um adversário ali que ia propor um jogo mais defensivo, reativo, como aconteceu. E esse foi o time do Sport. O time do Sport basicamente enfrentou os mesmos problemas
problemas que enfrentou contra Santa Cruz e Náutico, sobretudo, que é jogar contra uma equipe reativa, que marca no seu próprio campo. O Sport basicamente não conseguia trabalhar a bola por baixo. A saída de bola do Sport acontecia muitas vezes com Rivera ou com o próprio João Silva, colocando a bola no setor da intermediária, e a partir do setor da intermediária a bola era aberta tanto para a direita como para a esquerda, para que os jogadores de lado de campo cruzassem na área. Então o Sport teve um excesso de cruzamentos, aquele jogo muito baixo nível de chuveirinhos, um jogo em que as melhores chances do Sport, o Sport teve melhores chances, né? Foram com cruzamentos, com bolas espirradas dentro da área do Operário. No segundo tempo ele colocou Lobato inexplicavelmente no recorte final do jogo, e Lobato conseguiu criar algumas chances ali. A principal delas foi um cruzamento de paciência fora da área para Lobato infiltrando, o goleiro fez uma grande defesa. Então assim, o Sport demonstra pouco repertório, pouca mobilidade, pouca triangulação, pouca tabela, poucas jogadas ensaiadas no sentido de um volante pega a bola, abre para um ponta, o lateral ultrapassa, chega por baixo, se aproxima do centroavante, o centroavante coloca a bola para o outro lado. O Sport não consegue fazer esse jogo. É muito difícil compreender essas alternativas que o Sport encontra durante essas partidas, que precisa furar esses bloqueios. O Sport não está conseguindo as jogadas de 1 contra 1. O melhor jogador de 1 contra 1 que o Sport tem sequer entrou nesse jogo, que foi Gustavo Maia. Gustavo Maia é um jogador que consegue romper linhas. Carlos Alberto foi muito apagado no jogo, errou bastante. Barleta também errou bastante. O Sport não conseguiu trabalhar essas jogadas de confrontos individuais, basicamente se resumiu a cruzar bolas na área, Antônio Carlos entregando algumas vezes ali a bola para o Operário e o Operário conseguindo ter uma transição ofensiva perigosa. Na minha visão aqui, um spoiler, Antônio Carlos foi o pior em campo, tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista ofensivo. João Silva, na minha visão, jogou por ele e por Antônio Carlos no sistema defensivo. Então assim, o Sport mais uma vez apresenta os mesmos defeitos que apresentou contra Náutico e Santa Cruz, né? Um time que não tem repertório, não tem mobilidade e abusa de cruzar bolas na área para ver se a aleatoriedade dará vitória ao time. Então é um jogo que é muito previsível, um jogo pobre, um jogo que facilita a vida do adversário, né? Porque essas bolas são cruzadas e aí o adversário que está com o perfil corporal de frente para a bola muitas vezes consegue rebater, consegue fazer o corte, e mais uma vez o Sport não consegue jogar bem, leva o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis com duas cobranças bizarras, bizonhas de Paciência e Rivera, que bateram muito mal, consagraram ali o goleiro do Operário, e o Operário fez o que pôde, né? Com o Kaique França defendendo o primeiro pênalti do Operário, mas mesmo assim o Sport facilitou a vida do Operário e o Operário venceu esse confronto por 4-2 nas penalidades, e o Sport deixou de ganhar R$1,5 milhão aproximadamente para ir à segunda fase, fazer um jogo possivelmente contra o Novo Horizontino, que é uma equipe de Série B, na Ilha do Retiro. Então é um baque muito grande, é uma ferida muito grande. Pepa tem muitos defeitos em relação ao time, mas eu vou falar para vocês agora se eu manteria ou não o treinador português. Então, vamos lá. Sobre o treinador português Pepa, do Sport, eu tô vendo muitos movimentos aí nas redes sociais pedindo a cabeça do treinador. Eu até entendo a insatisfação, mas na minha visão eu ainda daria mais um tempo a Pepa. Eu considero Pepa, em linhas gerais, um bom treinador. Obviamente ele tem defeitos, como qualquer outro treinador, e para mim o principal defeito dele é a leitura de jogo dentro do próprio jogo. Eu acho que Pepa não substitui bem. Por exemplo, nesse jogo não colocou Gustavo Maia, colocou Dalbert ali no final, tirou Atencio, que era um dos melhores em campo, para colocar Johan, que piorou a qualidade do meio campo, errou tudo quando entrou. Então assim, ele tem esses defeitos, ele tem essas deficiências, mas a gente tem que entender que o elenco está sendo montado, é um elenco novo. Ele pediu algumas peças, não que isso fosse algum limitador para a demissão dele, mas eu acho que esse elenco precisa ser um pouco mais treinado, eu acho que precisa dar um pouco mais de tempo a Pepa. Mas assim, eu acho que a direção tinha que chegar nele e dar um puxão de orelha no sentido de: Pepa, você tem que montar uma base sólida, você tem que ter um goleiro, uma dupla de zaga, alguns jogadores de meio campo e um centroavante, e a partir daí girar as peças como você quiser.
mas não ficar girando o tempo todo, 8, 7, 6 jogadores o tempo todo, de partida em partida. Eu acho que isso tem que ser conversado com ele tem que fazer isso, porque não adianta ficar girando 80% do time todo jogo, então ele tem que ser cobrado por isso, mas eu daria mais tempo. Eu acho que ele tem que mudar também algumas coisas no treinamento dele. O Sport é um time muito previsível quando enfrenta equipes em bloco médio ou bloco baixo. É uma equipe que não está sendo móvel na sua alta intensidade, é uma equipe que não está tendo muita mobilidade. O Sport precisa balançar o adversário, precisa ter essa bola para cansar o adversário, precisa trabalhar pelo meio. Mais vezes o Sport trabalha muito pelas laterais, cruzando as bolas. Então assim, eu não sou treinador, eu entendo de futebol, de alguns mecanismos, e eu acho que esses são os principais fatores que estão levando o Sport a desempenhar muito mal em grandes jogos. Não adianta nada domingo, no jogo contra o Decisão, valendo pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, golear o Decisão por 8-0, 9-0, 10-0 e no próximo jogo, contra o CRB pela Copa do Nordeste na ilha, de novo o CRB baixar as linhas e o Sport empatar ou até perder, porque não se compara o Operário com o CRB. O CRB com certeza tem uma transição ofensiva, um contra-ataque melhor que a equipe de Várzea Grande. Então assim, o Sport precisa pontuar a Pepa os pontos negativos que estão acontecendo para ele resolver esses problemas, senão não vai ter jeito. Num médio ou longo prazo ele vai precisar sair do Sport, porque futebol também é resultado, mas eu ainda daria algum tempo para Pepa. Eu acho que ele é capaz de corrigir esses defeitos. O Brasileirão está chegando, não que o Sport vai jogar de forma reativa todos os jogos, eu acho que ele pode ter uma variação nessa estratégia de jogo, mas é muito importante também ter soluções contra equipes fechadas. Então, basicamente, os meus argumentos aqui são: eu confio no treinador, eu acho que ele é um bom treinador, o elenco aí precisa de uma maturação melhor para atingir o alto nível, e eu tenho certeza que a direção, espero eu, pelo menos, vai cobrar Pepa para Pepa poder fazer esses ajustes na equipe, tanto do ponto de vista do rodízio, como melhorar a qualidade dos treinamentos, sobretudo contra equipes mais fechadas. Então é isso que eu acho em relação a Pepa, mas entendo totalmente quem está pedindo a demissão dele e entendo totalmente as frustrações que estão acontecendo por parte da torcida nesse momento da temporada, porque é muito difícil perder 2 clássicos, sendo um em casa, perder para o Fortaleza em casa e ser eliminado pelo Operário de Várzea Grande na primeira fase da Copa do Brasil, uma competição tão importante a qual já ganhamos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Sport e Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got